ordem vem do Palácio do Planalto. E a ordem que vem de lá é não repassar nada nesse ano. É isso aí. O presidente Bolsonaro mandou suspender a ordem do pagamento do orçamento secreto e tudo aconteceu após o PT declarar que está apoiando a reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. O orçamento secreto, ou se você quiser e preferir educadamente chamar de emenda do relator, é o repasse de verbas do orçamento público para projetos definidos por parlamentares, mas sem definir, sem transparência alguma dos dados. Como justificativa para não repassar mais nada esse ano, o Bolsonaro teria afirmado, vou abrir aspas aqui, que faltam recursos para as outras áreas com os sucessivos bloqueios que o governo precisou fazer para cumprir o teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas. A reserva para o orçamento secreto desse ano soma aí pouco mais de 16 bilhões. Porém, com essa decisão, quase 8 bilhões estão bloqueados pelo governo federal. Líderes do Congresso teriam ficado surpresos aí pelas medidas assinadas pelo presidente Bolsonaro. Na última terça-feira, o PT, o PV, o PCdoB e o PSB anunciaram apoio à reeleição do Arthur Lira. Somadas aí as 4 legendas, totalizam 94 deputados no ano que vem. A eleição para o Congresso lá para o Arthur Lira acontece em fevereiro de 2023 para um mandato de 2 anos. Para vencer é necessário ter o apoio da maioria absoluta dos votantes, desde que haja um quórum mínimo de 257 deputados. Em Brasília, todos passaram um dia lá muito ouriçados, alvoroçados, digamos assim, com aí esses possíveis cortes no orçamento. Após a publicação do decreto em edição extra do Diário Oficial da União, os comentários sobre o assunto tomaram proporções aí muito grandes na capital federal. No entanto, muitos por lá estão dizendo o seguinte, que ainda está tudo em análise e aí deve ainda ser avaliado. Esse orçamento secreto teria que ser enviado um PLN e avaliado se pode ou não cortar, porque essa verba já teria sido votada e tudo aprovado. Então, não se sabe se é o Bolsonaro fazendo birra ou se é o Bolsonaro querendo realmente sanar as deficiências do orçamento. Para a gente saber disso, eu vou conversar com os meus colegas aqui na bancada nesta manhã de quinta-feira. E eu já vou começar com Kim Rafael. Kim Rafael, orçamento secreto, no mas. Pois é, digita no Google aí, ó, Bolsonaro corta verbas. Vai aparecer, Bolsonaro corta verbas de pesquisa e saúde para manter o orçamento secreto, agronegócio, etc. Inimigo da educação, Bolsonaro corta novamente verbas para sustentar o orçamento secreto. O último ataque, Bolsonaro bloqueia 244 milhões em verbas de universidade. E blá. Está cortando, né? Agora a verba do próprio orçamento secreto, talvez para manter, como a justificativa colocado pelo presidente Bolsonaro, foi para manter realmente os recursos para outras áreas. Isso é importante para o país. Eu espero que isso permaneça, inclusive com a cabeça do próprio presidente eleito, Lula, né? Que ele também tenha isso em mente na cabeça, colocando as verbas não mais destinadas ao orçamento, entre aspas, secreto, e redistribua a verba realmente para a pasta que todo mundo precisa, a população precisa. Então é isso. Acho que está muito certo, antes tarde do que nunca. Professor Jorge. O Paulo, é interessante porque no debate do dia 16 de outubro de 2022, no debate contra o Lula, na TV Band, o Bolsonaro falou: eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. E você vê que tem tudo a ver, porque a caneta está com ele. Agora, a medida tomada por ele é bem simples. Lira foi o primeiro a reconhecer dos importantes políticos brasileiros a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o primeiro, reconheceu assim, com toda honestidade do resultado. E, na sequência, colocou, quer ou não, centrou no colo do PT. E o PT colocou, então, também parte do seu governo, do seu futuro governo, em uma relação de diálogo com o Centrão. E aí você vê, então, como agora isso caminha. Com o Centrão, velho.
Ah, não. Você é defendido esses dias aí? Não, é esse o negócio, é Ô, Paulo, hipocrisia. nossa, cada dia Pra você um muda governo mais não, as coisas. não, é pra um governo aí Paulo, não pode dialogar o que com o voltou? Centrão. Agora, com o governo eleito, Ele agora é surtou. dialogar com Ele o Centrão. surtou, Com o coitado Centrão. dele. Não é surtar, é só Surtou, realmente surtou. falar, demonstrar a hipocrisia que o senhor, Paulo, de forma deliberada, vem trazer a sua opinião Rafael? aqui. Quem, Infelizmente, Rafael? Mais os um dia de ouvintes, suspensão. infelizmente, os Ô, ouvintes dá um precisam retrovir ouvir. pra ele. Quem, Infelizmente. Rafael? Peço perdão aos ouvintes. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Professor Jorge, conclua. Não, eu tenho um tempo, não para Conclua. É isso, vai lá, Tedinho. Não, tem pra concluir, professor. Então, quando as pessoas se alteram, é porque não tem argumento. E aí o argumento é o grito, o berro. É o Dialoga berro. com o Centrão, então. Quem, por favor? Por favor, né? Não, só dialoga. Não, tô te dialoga- pedindo agora vamos pra seriedade. Professor, vamos concluir? Vai. Posso concluir? Vai. Então, e aí você vê, o Bolsonaro, na verdade, ele bloqueou 7,8 bilhões. 7,8 bilhões. E qual é a grande jogada? Agora colocar esse valor, esses valores, na conta do denominado despesa primária, que é obrigatória. Ao fazer isso, que é o movimento que ele pretende, acabou o jogo do orçamento secreto. Então, sempre esteve na mão dele esse negócio do orçamento secreto. Quando, então, o Lira diz, senhores, se está no parlamento, nós vamos ocupar essas emendas, ele, agora se vê, era o jogo político de você me apoia, eu te dou. Como ele ficou de fora, aliás, perdeu a eleição, evidente que é a vingança de quem deve estar muito, mas muito deprimido dentro desse palácio. Vamos lá, Pamela Bussolini, quero te ouvir. Tomando muito leite condensado, com Professor, certeza. é vez de Pamela Bussolini. Porque, o Paulo, ele Não, tinha não, não, 3 não, milhões faça de isso. lata. Pamela, querido. 3 milhões de lata. Eu lembrei agora das 3 milhões Deus de do lata céu. de leite condensado. Tá. Deve estar aí Vamos lá. botando o estoque. Eu quero ouvir a Pamela, vice-presidente. por favor. Bom, primeira coisa, né? O Brasil é interessantíssimo. Eu do Bolsonaro, sinceramente, já tinha cortado esse orçamento secreto quando apelidaram dessa forma e começaram a criticar, bater a campanha inteira falando que era um absurdo, sendo que todos eles, né? Só cortou quando adoram- perdeu a eleição, né, Poxa, Pamela? posso fazer meu comentário? Não, Eu só te um interrompi, contraponto querido. aí, como você fez antes comigo. Vai, Então, Pamela. A continua. vingança nunca é plena, né? Não, então. Não, olha, é Não envenena. gostoso. Não, A não, vingança, não. né? Gente, eu Se não virar vou conseguir. bagunça, eu não vou aceitar. É a vez de Pamela Bussolini, por favor. Então, esse orçamento secreto, diferente do que o Jorge disse, não tem nada a ver realmente com o Bolsonaro no sentido de criação, que foi o que ele falou. Ele está sendo leviano, né, fingindo que esqueceu o direito com o qual ele trabalha, mas o orçamento secreto foi criado pelo Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, junto com o Legislativo. É papel do Legislativo criar essa figura, né, da emenda de relator, que foi apelidada de orçamento secreto pela imprensa, né? Como a gente diz, a imprensa velha, para ficar criticando o governo como se fosse algo do governo. O governo simplesmente tem que pagar, né, uma vez que a lei foi imposta e os vetos presidenciais foram derrubados. Agora, é muito interessante, né, essa suspensão que ele faz, dizendo que ele tem que cumprir o teto de gastos. De fato, ele tem que cumprir esse teto, né? Diferente do que a turma que está querendo entrar, né? A carreta furacão, que já está apelidada assim, que a cada fala derruba o mercado, a cada fala revolta o agronegócio, a cada nome anunciado, desculpa o nome, F o Brasil, né? A lá Alexandre Frota. Então, é isso que a gente tem. É a diferença, né, de um governo responsável, né, que vai fechar as contas no azul, entre outras questões aí positivas, e da carreta furacão que vem aí. Então eu quero ver agora o pessoalzinho que tanto falou mal da emenda de relator do orçamento secreto ficar choramingando agora porque foi aí bloqueado os recursos para cumprir o teto de gastos. Vai ser bem interessante.